Segundo fragmento. Os dois caminhos. E agora, ó Mestre da compaixão, ensina tu o caminho aos outros homens. Olha, todos aqueles que, batendo para que os admitam, esperam na ignorância e na escuridão ver abrir-se a porta da suave lei. A voz dos candidatos, não quererás tu, Mestre da tua própria misericórdia, revelar a doutrina do coração? As duas escolas da doutrina do Buda, a esotérica e a esotérica, chama-se respectivamente a doutrina do coração e a doutrina dos olhos. A Bodhidharma, a religião da sabedoria da China, donde os nomes passaram para o Tibete, chamou-lhes os homens do Tsung, escola esotérica, e os Kiao, escola esotérica. A primeira é assim chamada porque é o ensinamento que emanou do coração do Gautama Buda, ao passo que a doutrina dos olhos foi produto da sua cabeça ou cérebro. A doutrina do coração também se chama o selo da verdade, ou o verdadeiro selo, símbolo esse que se encontra ensinando-os em quase todas as obras esotéricas. Recusar-te-ás a conduzir os teus servos até o caminho da libertação? Diz o mestre, os caminhos são dois, as grandes perfeições três, 6 as virtudes que transformam o corpo na árvore da sabedoria. A árvore da sabedoria é o título dado pelos aderentes da religião da sabedoria, Bodhidharma, aqueles que atingiram a altura do conhecimento místico. Aos adeptos, a Nagarjuna, o fundador da escola Madhyamika, chamavam a árvore dragão, sendo o dragão o símbolo da sabedoria e do conhecimento. A árvore é respeitada porque foi sob a árvore Bodhi, da sabedoria, que Buda recebeu a sua nascença e esclarecimento, pregou o seu primeiro sermão, e morreu. Quem se aproximará delas? Quem primeiro entrará para elas? Quem primeiro ouvirá a doutrina dos dois caminhos em um, a verdade sem véu a respeito do coração secreto? O coração secreto é a doutrina esotérica. A lei que, rejeitando aprender, ensina a sabedoria, revela uma história de dor. Ai de nós, que todos os homens possuam a laia, sejam unos com a grande alma, e que, possuindo-a, a laia de tão pouco lhes sirva. Repara qual a lua se reflete, nas ondas tranquilas, a laia é refletida pelos pequenos e pelos grandes, espelhado nos átomos ínfimos, e contudo não consegue chegar ao coração de todos. Ai de nós, que tão poucos sejam os homens que se aproveitem do dom sem preço, de aprender a verdade, a verdadeira percepção das coisas existentes, o conhecimento do não existente. Diz o aluno, ó mestre, que farei eu para atingir a sabedoria? Ó sábio, que farei para conseguir a perfeição? Procura os caminhos. Mas, olha se puro de coração antes que comeces a tua jornada. Antes que des o primeiro passo, aprende a separar o real do falso, o transitório do eterno. Aprende sobretudo a separar a ciência da cabeça, da sabedoria da alma, a doutrina dos olhos, da doutrina do coração. Sim, a ignorância é como uma vasilha, fechada e sem a alma ave dentro dela. Não canta, nem pode mexer uma pena, mas jaz num torpor, e morre de não poder respirar. Mas mesmo a ignorância é melhor do que a ciência de cabeça, sem a sabedoria de alma, para iluminar e guiar. As sementes da sabedoria não podem germinar e crescer no espaço sem ar. Para viver e comer e ter experiência, o espírito precisa espaço e profundidade, e pontos que o guiem, para a alma de diamante. A alma de diamante, Vajrasattva. E um título do Buda Supremo, Senhor de todos os mistérios, chamado Vajradhara, e a de Buda. Não procuras esses pontos no reino de Maya, mas ergue-te acima das ilusões, busca o eterno e imutável, Sat. Sat é a única realidade e verdade eterna e absoluta, sendo tudo mais ilusão, desconfiando das falsas sugestões de fantasia. Porque a mente é como um espelho, cobre-se de pó, ao mesmo tempo que reflete. Da doutrina de Shinsin, que ensina que a mente humana é como um espelho, que atrai e reflete todos os átomos de pó, e, como esse espelho, tem de ser cuidada e limpa todos os dias. Shinsin foi o sexto patriarca da China setentrional, que ensinou a doutrina esotérica do Bodhidharma. Precisa que as brisas leves da sabedoria de alma limpem o pó das nossas ilusões. Procura, ó principiante, fundir a tua mente e a tua alma. Afasta-te da ignorância e da ilusão também. Vira o rosto às decepções do mundo, desconfia dos teus sentidos, eles mentem. Mas dentro do teu corpo, escrínio das tuas sensações, procura no impessoal o homem eterno. Os budistas do norte chamam, ao eu reencarnante, o homem eterno, que se torna, em união com o seu
ser superior, um Buda e, tendo-o procurado, olha para dentro, tu és Buda. E Buda significa, o iluminado. Rejeita o aplauso, ó crente, o aplauso conduz à ilusão de si próprio. O teu corpo não é personalidade, a tua personalidade é, em si, sem corpo, e o elogio ou a censura não a atingem. O contentamento de si próprio, ó discípulo, é uma torre altíssima, a qual um insensato, orgulhoso subiu. Ali se senta em orgulhosa solidão, invisível a todos, salvo a si próprio. A falsa ciência é rejeitada pelos sábios e espalhada aos ventos pela boa lei. A sua roda gira para todos, tanto para os humildes como para os orgulhosos. A doutrina dos olhos é para a multidão, a doutrina do coração é para os eleitos. Os primeiros repetem, orgulhosos, vede, eu sei. Os últimos, aqueles que humildemente fizeram a sua colheita, confessam em voz baixa, assim ouvi. A fórmula costumeira que precede as escrituras budistas, e significa que o que segue, foi notado de direta tradição oral, do Buda e dos Arhats. A grande joeira, é o nome da doutrina do coração, ó discípulo. A roda da boa lei, gira rapidamente. Noite e dia, ela moe. Afasta o joio, do trigo dourado, e a casca, da farinha. A mão do karma guia a roda, as rotações marcam o bater, do coração kármico. O verdadeiro conhecimento, é a farinha. A falsa ciência, é a casca. Se queres comer o pão da sabedoria, tens de amassar a tua farinha, com a água límpida da imortalidade de Narita. Mas, se amassas as cascas, com o orvalho de Maya, só podes criar alimento para as pombas negras da morte. As aves nascem da decadência e da tristeza. Se te disserem que para te tornares Arhat, tens de deixar de amar todas as coisas, dize-lhes que mentem. Se te disserem que para te libertares tens de odiar a tua mãe e desprezar o teu filho, de renegar o teu pai, de renunciar toda a compaixão pelos homens e pelos animais, dize-lhes que as suas palavras são falsas. Assim ensinam os tirtikas, os brahmanes ascéticos, os descrentes. Se te ensinarem que o pecado nasce da ação e a felicidade da inação absoluta, dize-lhes que se enganam. A não permanência da ação humana, a libertação da mente da sua escravidão, pela cessação do pecado e das culpas, não são coisas para os eus devas, ou os eus reencarnantes. Assim reza a doutrina do coração. O Dharma, a doutrina, a lei, ou o dever, dos olhos, é a corporização do externo e do não existente. O Dharma do coração é a corporização de Bodhi, a sabedoria verdadeira e divina. O eterno e o permanente. A lâmpada brilha bastante quando estão limpos o pavio e o óleo. Para limpá-los é preciso quem os limpe. A chama não sente o processo de limpeza. Os ramos de uma árvore são sacudidos pelo vento, o tronco fica imóvel. Tanto a ação como a inação podem caber em ti, o teu corpo agitado, a tua mente tranquila, a tua alma límpida como um lago de montanha. Queres tu tornar-te um yogi do círculo do tempo? Então, olha nu, não crês que sentando-te em florestas escuras, em orgulhosa reclusão, longe dos homens, não crês que a vida é alimentada a plantas e raízes, saciada a sede com a neve da grande cordilheira, não crês, ó devoto, que isto te levará à meta da libertação final? Não julgues que o partir dos ossos, o rasgar da carne e dos músculos, te unirá à tua personalidade silenciosa. A personalidade superior, o sétimo princípio. Não julgues que quando estão vencidos os pecados da tua forma grosseira, ó vítima das tuas sombras, os nossos corpos físicos são chamados sombras, nas escolas místicas. O teu dever está cumprido para com a natureza e com os homens. Os bem-aventurados não quiseram fazer assim. O leão da lei, o Senhor da misericórdia, Buda, percebendo a verdadeira causa da dor humana, imediatamente abandonou o repouso suave mas egoísta das solidões sossegadas. De Aranyaka ao estado de um eremita que se retira para as selvas, vivendo numa floresta ao tornar-se yogi. Tornou-se o mestre da humanidade. Depois de Julai, Julai é o nome chinês para Tathagata, título dado ao Buda. Depois de ter entrado para o Nirvana, ele pregou em montanhas e planícies, fez sermões nas cidades, aos devas, aos homens e aos deuses. Todas as tradições do norte e do sul concordam em mostrar que Buda saiu da sua solidão, logo que resolveu o problema da vida, isto é, recebeu o esclarecimento interior, e ensinou publicamente aos homens. Semeia boas ações e colherás o seu fruto. A inação num ato de misericórdia passa a ser ação num pecado mortal. Assim diz o sábio,
Por que queres abster-se da ação? Não é assim que a tua alma conseguirá sua liberdade. Para chegar ao Nirvana é preciso chegar ao conhecimento de si próprio, e o conhecimento de si próprio é filho de ações caridosas. Tem paciência, candidato, como quem não teme falhar, nem procura triunfar. Fixa o olhar da tua alma na estrela cujo raio és a estrela flamejante que brilha nas profundezas sem luz do ser eterno, nos campos sem limite do desconhecido. Segundo o ensinamento esotérico, cada eu espiritual é um raio de um espírito planetário. Tem perseverança, como aquele que tem de sofrer eternamente. As tuas sombras vivem e desaparecem. As personalidades, ou corpos físicos, chamam-se sombras, por serem evanescentes. Aquilo que em ti viverá para sempre, aquilo que em ti conhece, porque é o conhecimento, não é da vida transitória, é o homem que foi, que é, e que há de ser, para quem a hora nunca soará. Se quer escolher a suave paz e descanso, ó discípulo, semeia as sementes do mérito nos campos das colheitas futuras. Aceita as dores da nascença. Afasta-te da luz do sol para a sombra, para dares mais espaço aos outros. As lágrimas que regam o solo árido da dor e da tristeza fazem nascer as flores e os frutos da retribuição kármica. Da fornalha da vida humana e do seu fumo denso, saltam chamas aladas, chamas purificadas, que, erguendo-se alto, sob o olhar kármico, tecem, por fim o tecido glorioso das três vestes do caminho. Esta mesma reverência popular chama Budas, da compaixão aqueles Bodhisattvas, que, tendo chegado ao grau de Arhat, isto é, tendo completado o quarto ou sétimo caminho, recusam-se a passar para o estado nirvânico ou vestir a veste do Dharmakaya, e passar para outra margem, visto que então já não poderiam auxiliar os homens mesmo o pouco que o karma permite. Preferem continuar invisivelmente, no espírito, por assim dizer, no mundo, e contribuir para a salvação humana, influenciando os homens a seguir a boa lei, isto é, levando-os para o caminho da virtude. É costume entre os exotéricos do budismo do norte venerar estes grandes seres como santos e mesmo rezar a eles, como fazem os gregos e os católicos aos seus santos e padroeiros, mas os ensinamentos esotéricos não permitem essas orações. Há grande diferença entre as duas doutrinas. O esotérico e laico mal sabe o verdadeiro sentido da palavra Nirmanakaya, daí a confusão e as explicações insuficientes dos orientalistas. Por exemplo, o historiador Lajin Twait crê que Nirmanakaya significa forma física assumida pelos Budas quando encarnam na Terra, o menos sublime dos seus invólucros terrenos ver o budismo no Tibete, e passa a dar opinião inteiramente falsa sobre o assunto. A verdadeira doutrina é, porém, esta: os três corpos ou formas búdicas são denominados, primeiro, Nirmanakaya. Segundo, Sambhogakaya. Terceiro, Dharmakaya. O primeiro é aquela forma etérea, que ele assumiria quando, abandonando o corpo físico, aparecesse no corpo astral, tendo a mais todos os conhecimentos de um adepto. O Bodhisattva desenvolveu em si mesmo à medida que avança no caminho. Tendo chegado à meta e recusado a fruição da recompensa, permanece na Terra como um adepto. Quando morre, em vez de entrar para o Nirvana, fica no corpo glorioso que para si teceu, invisível à humanidade não iniciada, para velar por ela e protegê-la. Sambhogakaya, literalmente corpo de compensação, é o mesmo Nirmanakaya, mas com o brilho adicional de três perfeições, uma das quais é a obliteração de todas as preocupações terrenas. O corpo Dharmakaya é o de um Buda completo, isto é, não é corpo nenhum, mas o sopro ideal. A consciência imersa na consciência universal, ou a alma despida de todos os atributos. Uma vez tornado um Dharmakaya, um adepto ou Buda, abandona toda a possível relação com, ou pensamento ligado a esta terra. Assim, para poder auxiliar a humanidade, um adepto que adquiriu o direito ao Nirvana, renuncia ao corpo Dharmakaya, falando misticamente, guarda, do Sambhogakaya, apenas os grandes e completos conhecimentos, e fica no seu Nirmanakaya. A escola esotérica ensina que Gautama Buda, com vários dos seus arates, é um Nirmanakaya deste gênero, acima do qual, pela grande renúncia e sacrifício pela humanidade, não existe ninguém. Essas vestes são Nirmanakaya, Sambhogakaya e Dharmakaya, traje sublime. A veste Shangina, do Shangnavesu de Rajagriya, o terceiro grande arate, ou patriarca, segundo a terminologia que os orientalistas adaptam para a hierarquia dos 33 arats, que espalharam o budismo. A veste Shangna significa metaforicamente a aquisição de sabedoria, com que se entra para o nirvana da destruição,
da personalidade. Literalmente, quer dizer a veste da iniciação dos neófitos. Edkins afirma que este tecido de ervas foi trazido para a China, do Tibete na dinastia do imperador Tong. Quando nasce um arã, esta planta encontra-se crescendo no lugar limpo, diz a lenda chinesa, assim como tibetana. É certo, pode comprar a luz eterna. A veste Shangina, por si só, dá o nirvana da destruição, para o renascer, mas, Olhanu, também mata a compaixão. Os Budas perfeitos, que vestem a glória do Dharmakaya, já não podem contribuir para a salvação humana. Ai de nós! Devem as personalidades ser sacrificadas a uma só? Deve a humanidade ser sacrificada ao bem de indivíduos? Aprende, ó principiante, que este é o caminho aberto, o caminho para a felicidade egoísta, evitado pelos Bodhisattvas, do coração secreto, os Budas da compaixão. Viver para servir a humanidade é o primeiro passo. Praticar as 6 virtudes gloriosas. Praticar o caminho paramita, quer dizer tornar-se yogi, com o fim de se tornar asceta. É o segundo. Vestir a veste humilde do Nirmanakaya, é rejeitar para si a felicidade eterna, para poder auxiliar a salvação humana. Chegar à felicidade do Nirvana, mas renunciar a ela, é o passo supremo, final, o mais alto no caminho da renúncia. Aprende, ó discípulo, que é este o caminho secreto, escolhido pelos Budas da perfeição, que sacrificaram a sua personalidade, a personalidades mais fracas. Mas, se a doutrina do coração é alta demais para ti, se precisas te auxiliar a ti próprio, e receias oferecer auxílio aos outros, então, tu de coração tímido, acautela-te a tempo, contenta-te com a doutrina ocular, da lei. Continua esperando. Porque se o caminho secreto não é atingível hoje, amanhã estará ao teu alcance. Amanhã quer dizer, a renascença ou reencarnação seguinte. Aprende que não é esforço, por pequeno que seja, quer no bom sentido, quer no mal, que possa perder-se e desaparecer, no mundo das causas. Mesmo o fumo dado ao vento não é sem rastro. Uma palavra brusca, dita em vidas passadas não se perde, mas renasce sempre. Dos preceitos da escola, Prasanga. A pimenteira não produz rosas, nem a estrela de prata do jasmim se torna espinho ou cardo. Podes criar hoje tuas oportunidades de amanhã. Na grande jornada, a grande jornada é o ciclo completo de existências em uma volta. As causas semeadas cada hora produzem cada qual a sua colheita de efeitos, porque uma justiça inalterável rege o mundo. Com o vasto alcance de ação infalível, ela traz aos mortais vida de alegria ou de angústia, a prole kármica dos nossos pensamentos e ações anteriores. Aceita, pois, tanto quanto o mérito te reserva, ó de coração paciente. Anima-te e contenta-te com a sorte. Tal é o teu karma, o karma do ciclo dos teus nascimentos, o destino daqueles que, na sua dor e tristeza, nascem a ti ligados, riem e choram de vida a vida, presos às tuas ações anteriores. Age tu por eles hoje, e eles agirão por ti amanhã. É do botão da renúncia, da sua própria personalidade, que nasce o fruto doce da libertação final. Condenado a perecer é aquele que por medo de Mara, de Maia ou da poderosa grande ilusão que deixe de auxiliar os homens, receando agir em proveito próprio. O peregrino que quer refrescar os seus membros laços em águas correntes, mas não mergulha por medo à corrente, arrisca-se a morrer de calor. A inação baseada no medo egoísta, não pode dar senão um mau fruto. O devoto egoísta vive inutilmente. Vive em vão, o homem que não realiza na vida, a obra para que nasceu. Segue a roda da vida, segue a roda do dever, para com a tua raça, e os do teu sangue, para com o amigo, e o inimigo, e fecha a tua mente tanto aos prazeres, como para a dor. Esgota a lei da retribuição kármica. Adquire-se diz, ou os poderes psíquicos e espirituais, para o teu nascimento futuro. Se não podes ser o sol, sê então, o humilde planeta. Sim, se te é impossível brilhar, como o sol do meio-dia, sobre o monte nevado, da pureza eterna, então escolhe, ó neófito, uma carreira, mais humilde. Aponta o caminho, por vagamente que o faças, e perdido entre a multidão, como a estrela da tarde, aqueles que caminham pela escuridão. Olha Migmar, de olhos espirituais, quando nos seus véus carmesins, o seu olhar se derrama sobre a terra que dorme. Olha a aura de fogo, da mão poderosa de Lyagpa, estendida com amorosa proteção, por sobre as cabeças dos seus ascetas. Ambos são agora servos de Nima, o sol sagrado, ficando, na sua ausência, como sentinelas silenciosas na noite. Foram,
Contudo, em kalpas passados, eram nimas, sóis brilhantes, e talvez em dias futuros, se tornem outra vez dois sóis. Tais são as descidas e subidas, da lei kármica na natureza. C. Olha-no, como eles. Dá luz e conforto ao peregrino cansado, e procura aquele que sabe ainda, menos do que tu, que na sua desolação miserável, está faminto do pão da sabedoria, e do pão que alimenta a sombra, sem mestre, esperança ou consolação, e fala ouvir a lei. Dize-lhe, ó candidato, que aquele que faz do orgulho, e do egotismo servos da devoção, que aquele que, tenaz da sua existência, em todo caso, depõe a sua paciência e submissão à lei, como uma flor aos pés, de Shakyatubpa, o grande Buda, se torna um Srotapati, um merecedor do Nirvana, neste nascimento. Os siddhis, ou poderes da perfeição, podem ainda estar longe, muito longe, mas está dado o primeiro passo. Ele entrou para o rio, e pode adquirir a visão, da águia das montanhas, o ouvido da tímida corça. Diz-lhe, ó aspirante, que a verdadeira devoção, pode tornar a dar-lhe o conhecimento, aquele conhecimento que era seu nas suas vidas anteriores. A visão dévica, e o ouvido dévico, não se podem obter tanto tem uma breve vida. Sê humilde, se queres adquirir a sabedoria, sê mais humilde ainda, quando a tiveres adquirido. Sê como o oceano, que recebe todos os rios e riachos. A calma imensa do oceano não se perturba, recebe-os e não os sente. Domina o teu ser interior com o teu ser divino. Domina o divino com o eterno. Sim, grande é aquele que mata o desejo, maior ainda é aquele em quem a divina personalidade matou o próprio conhecimento do desejo. Põe-te de guarda ao inferior, para que não macule o superior. O caminho para a libertação final está dentro da tua personalidade. Esse caminho começa e acaba fora da personalidade, ou o ser inferior pessoal. Sem elogios de todos os homens, e humilde é a mãe de todos os rios na vista orgulhosa, de Tirtika, budistas das terras sagradas, vazia a forma humana, ainda que cheia das águas suaves e de arita ao olhar dos insensatos. E, contudo, a origem dos rios sagrados é a terra sagrada, o Tibete, e aquele que possui a sabedoria, é respeitado por todos os homens. Arãos e sábios da visão espiritual ilimitada de grandes poderes, são raros como a flor da árvore, o Dumbara. Os arãos nascem à meia-noite, com a planta sagrada de 9 e 7 caules é a flor da sabedoria, a flor sagrada que desabrocha e floresce na escuridão, saída do orvalho puro e do leito gelado das alturas nevadas, alturas que nenhum pé pecador pisou. Nenhum arã, olha-no, se torna naquela vida, em que pela primeira vez a alma começa a ansiar pela libertação final. Nenhum arã, olha-no, se torna naquela vida, em que pela primeira vez a alma começa a ansiar pela libertação final. E, contudo, ó ansioso, há nem guerreiro, oferecendo-se voluntariamente para a terrível luta, entre o vivo e o morto, entre o eu superior eterno e o eu inferior ou o ego, a nenhum recruta pode ser recusado o direito de entrar no caminho, que conduz ao campo de batalha. Porque o vence, ou cai. Sim, se vence, o Nirvana será seu. Antes de abandonar a sua sombra, de enjeitar a sua veste mortal, essa causa abundante de angústia, e de dor ilimitável, os homens honrarão ele como um grande Buda e sagrado ser. E se cai, mesmo assim não cai em vão, os inimigos que abateu na última batalha não tornarão a viver na sua próxima encarnação. Mas, se queres chegar ao Nirvana, ou rejeitar esse prêmio à iluminação e tornar-se um Buda, não deixes o fruto da ação e da inação ser o teu motivo, ó de coração indômito. Aprende que o Bodhisattva Buda, que troca a libertação pela renúncia para vestir as angústias da vida secreta e ter um corpo de glória, chama-se 3 vezes venerado, ó candidato à dor, através dos ciclos. O caminho é um, discípulo, mas, no fim, duplo. Marcados estão os seus estágios, por 4 e 7 portas. A uma extremidade a felicidade imediata, a outra, felicidade renunciada. Ambos são a recompensa do mérito, a escolha a te pertence. Um toma-se os dois, o aberto e o secreto, você e o seu Deus. O primeiro leva à meta, o segundo é emolação de si próprio. Quando ao permanente o mutável se sacrifica, o prêmio é teu, volta a gota ao lugar de onde veio. O caminho aberto conduz à mudança imutável Nirvana, o estado glorioso de absoluto, a felicidade para além da concepção humana. Assim, o primeiro caminho é a libertação. Porém, o segundo caminho é a renúncia, por isso é chamado o caminho da dor. O caminho secreto conduz o arã a uma angústia mental inexprimível,
dor pelos mortos que estão vivos, e compaixão inútil pelos homens da tristeza kármica. O fruto do karma não ousam os sábios fazer parar. Porque está escrito, ensina a evitar todas as causas. A maré do efeito, como a grande onda, deixará seguir o seu curso. O caminho aberto, mal chegaste ao seu fim, levar-te-á a rejeitar o corpo bodhisattvico, e far-te-á entrar para o estado 3 vezes glorioso de Dharmakaya, que é o eterno esquecimento dos homens e do mundo. A estrada secreta também conduz à felicidade para Nirvânica, mas ao termo de kalpas inumeráveis não. Nirvanas ganhos e perdidos por uma piedade e compaixão ilimitadas pelo mundo de mortais iludidos. Mas de si, o último será o maior. Samyak Sambuddha, o mestre da perfeição, abandonou a sua personalidade para a salvação do mundo, parando no limiar do Nirvana, o estado de pureza. Tens agora o conhecimento a respeito dos 2 caminhos. Chegará o momento em que terás de escolher, ó de alma ansiosa, quando tiveres chegado ao fim e passado as 7 portas. A tua mente está lúcida. Já não estás preso a pensamentos ilusórios, porque aprendeste tudo. Sem véu está ante ti a verdade, e fita-te gravemente. Diz ela, doces são os frutos do descanso e da libertação por causa da personalidade, porém, mais doces ainda os frutos do dever longo e amargo, sim, da renúncia por amor aos outros, aos homens que sofrem. Aquele que se converte, em Pratyeka Buda só presta obediência à sua personalidade. O Bodhisattva que ganhou a batalha, que tem o prêmio na mão, mas exclama, na sua divina compaixão, por amor aos outros abandono esta grande recompensa, realiza a renúncia maior. Ele é um salvador do mundo. Repara. A meta da felicidade e o longo caminho da dor estão no extremo fim. Podes escolher um ou outro, ó aspirante à tristeza, através dos ciclos que hão de vir. Om Vairapani 1